Lá na coluna do Reinaldo Azevedo, nesta quarta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a sua intenção de promover uma limpeza étnica na faixa de Gaza para transformá-la numa Riviera no Oriente Médio. Depois recuou. Em vez de palestinos por ali a reivindicar o direito à autodeterminação, milionários se deliciaram com o Mediterrâneo a lamber as praias. E os palestinos, segundo afirmou na terça, ao lado do criminoso de guerra Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, seriam distribuídos por aí. A exceção feita a Netanyahu e muito provavelmente a Javier Milei, por hora em silêncio, ninguém aderiu ao seu delírio. É possível que nem o delinquente Nayib Bukele o seguisse nessa. O pai do presidente de El Salvador, que ofereceu seu país para ser uma prisão a serviço dos americanos, tem origem palestina. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Curtam, compartilhem rapidamente, meus caros. Para a gente poder seguir aqui, fazer bem o trabalho. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Dada a perplexidade geral, o secretário de Estado, Marco Rubio, sugeriu que Trump estava apenas propondo limpar Gaza para reconstruí-la. A declaração foi dada durante viagem a Guatemala. Steve Witkoff, enviado especial do Oriente Médio, afirmou a senadores republicanos que Trump não quer mandar tropas para Gaza, embora tenha assim aventado essa possibilidade na terça. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, garantiu que o presidente não se comprometeu em colocar tropas em Gaza. Trump e hipóteses para a sandice. É tão absolutamente espantoso que um governante anuncie que vai tomar um território em outro continente, uma área em guerra que morreram mais de 40 mil pessoas, para esvaziá-la, transformando-a num polo turístico, que a primeira reação foi a de estupefação. Dado algum tempo até que se possa articular uma resposta, mas o que ele fez? Qual a intenção? Aaron Blake, do Washington Post, lista as hipóteses: diversionismo, manobra para negociar, fingir-se de louco para obter alguma vantagem, realmente acreditar no que se diz. Qualquer uma dessas alternativas é perturbadora. A impressão que começa a se generalizar mundo afora é de que o presidente dos Estados Unidos não está muito bem da cabeça. Não me parece que tenha estado algum dia completamente no controle de si mesmo e, para o arremate dos males, anda cercado de outros arruaceiros, a exemplo de Elon Musk, que fazem coisas estranhas. Os analistas são tentados, e eu mesmo sou assim, a ver método na sandice. Será, por mais que se tente emprestar alguma racionalidade, ainda que de exceção, a esses 16 dias de governo, é impossível estabelecer um padrão. É tigre de papel, fala muito e não faz nada. No embate tarifário, houve recuos, em princípio temporários, em relação ao México e o Canadá. No caso da China, a imposição de restrições foi menor do que se anunciava, já respondida pelos adversários. O que ninguém consegue explicar, e não há leitura mesmo inconvencional que o faça, é a sua determinação de atingir primeiro os aliados. Há uma unanimidade entre os analistas progressistas e conservadores. O presidente dos Estados Unidos está estremecendo a aliança dos países ocidentais, o que inclui aliados em todo o mundo, e fortalecendo a China. Pergunta óbvia de resposta idem: por que os que agora estão sendo intimidados ficariam à mercê de suas vontades num mundo multipolar? A ideia infantil que Trump vendeu em sua campanha eleitoral e que reiterou em seu discurso de posse, segundo a qual, em vez de taxar os americanos para enriquecer outros países, vai taxar os outros países para enriquecer os americanos, é o quê? Uma teoria econômica? Não. Uma teoria geopolítica? Não. Uma teoria de economia política? Também não. Então é o quê? Só uma besteira. Sim, Trump adotou teses bizonhas que embalavam os grotões republicanos, como demonstra Julian Zelzer na revista Foreign Policy, em um artigo chamado Trump Not a Renegade, He's Loyal Republican Fighter, ou Trump não é um renegado, ele é um real militante republicano. Em muitos aspectos, ele é mesmo. A obsessão pelo petróleo, os valores conservadores, sobre a família e a religião, ainda que tenha tomado apenas um empréstimo, o discurso localista, isolacionista e anticosmopolita. Tudo isso satisfaz as alas mais reacionárias do partido, mesmo só conversa sobre as tarifas alimenta a xenofobia dos rincões do atraso. Até mais, Márcia! Bom trabalho, minha querida! Mas e todo o resto que se esboça nesses dias?
Ainda pior do que o seu discurso de campanha. Tomada a força da Groenlândia e do Canal do Panamá, a expulsão dos palestinos de Gaza e a posse do território, a determinação com que avança sobre aliados, uma das hipóteses de Blake é que tudo isso é jogo diversionista. Digamos que sim. Mas aí cumpre perguntar como faria o poeta Ascenso Ferreira. Para quê? Se chegássemos à conclusão de que é para nada, a hipótese do simples diversionismo seria menos provável. Afinal, trata-se do homem que está na ponta da maior máquina de guerra do mundo e as mínimas coisas que ele faz nunca são irrelevantes. Os preços se movem mundo afora em razão do seu delírio. De inequívoco, temos a caça aos imigrantes, o perdão que concedeu a criminosos que invadiram o Capitólio, estimulados por ele mesmo, e um norte moral. Se você estiver descontente com algum governo, não assule os seus ódios. Vá lá e faça você mesmo o que pensa ser certo. A quarta hipótese de Blake é aterradora. Trump realmente acreditaria nas coisas que diz e vai procurar pôr em prática os seus juízos muito particulares acerca do mundo. E essa hipótese pode se juntar com uma terceira, a teoria do louco. E a terceira, que consiste em pressionar para negociar, negociar o quê? Ursula von der Leyen e o colapso da ordem. Não dá para fingir normalidade quando o presidente dos Estados Unidos, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que promoveu uma carnificina em Gaza, anuncia que vão expropriar os seus direitos a uma população de quase 2 milhões de pessoas, que serão realocadas na marra, porque, ele assegura, isso será bom para as vítimas. Reitere que aquele que tem o comando da maior máquina de matar da Terra declara, como quem diz, hoje é terça-feira, que pretende redesenhar o mapa do Oriente Médio, somando tal disposição a uma proposta de fundo, vamos dizer, turístico. Seja por atos, seja por palavras, as iniciativas de Trump redundam em desordem. Vivemos num mundo em que não podemos mais considerar muita coisa como garantida, nem mesmo as regras e as normas elaboradas nos últimos 70 anos. Um mundo no qual as grandes potências tentam obter qualquer vantagem possível usando qualquer ferramenta que funcione melhor, seja ela econômica, tecnológica ou de segurança. Um mundo no qual assistimos hoje à tentativa concertada de construir esferas de influência e mesmo se apropriar dos territórios, exatamente como no século XIX ou no auge da Guerra Fria. Um mundo no qual novas potências autoritárias estão se unindo a uma Rússia vilã, pronta para explorar qualquer divisão ou fraqueza das alianças existentes. Um mundo no qual potências emergentes se desiludiram com a maneira como o sistema internacional funciona e estão cada vez mais buscando alternativas. Na maioria dos casos, elas estarão prontas a trabalhar com quem colocar a melhor oferta na mesa. A fala acima de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia. Em discurso na terça, aos embaixadores dos países membros em Bruxelas. Ela reflete um mundo em perigo. A Rússia é um alvo explícito, mas o citado e não explicitado são os Estados Unidos de Donald Trump. Cumpre lembrar, a União Europeia e o Reino Unido estão entre os alvos do potencial criador de resorts em Gaza. O mundo e os organismos multilaterais estão talhados para que os Estados Unidos exerçam uma liderança do Ocidente, na defesa dos valores que fizeram a globalização e que sustentaram a Pax pós-Segunda Guerra e o pós-desmoronamento da União Soviética e seus satélites socialistas. Ocorre que Trump representa aquela estranha corrente de pensamento de extrema-direita que vê a globalização como inimiga. Afinal, o globalismo vicioso teria destruído a cultura tradicional, seja lá o que isso signifique. E esses bravos têm a oferecer o quê? Nada. Nesse cenário de seres monstruosos, as quimeras, que são as Big Techs, só existem porque as conexões fizeram do globo uma aldeia. Agora os feiticeiros, os Elon Musks e Zuckerbergs, pretendem misturar rituais que transformaram a democracia e seus valores em supostas imposições da esquerda autoritária. Seu divertimento e seu prazer estão no mundo sem regras, mas no qual eles sempre vencem, porque essa tem que ser a regra. A distopia já chegou, como sairemos dela? Hora de tirar da estante, a título de ilustração, o livro 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, O Zero e o Infinito. Na vida real, Trump convida o mundo a se distanciar dos Estados Unidos, nem os inimigos mais ferozes desse país encomendaram um inquilino para a Casa Branca, tão a seu gosto. Sozinhos os adversários não conseguiram operar esse prodígio, precisam da ajuda do eleitor americano e das Big Techs.
é esperar para ver, na hipótese de que venhamos a ver qualquer coisa. Turma, que tempos em que eu estou pedindo Pix aqui para a gente manter minimamente as lives e que a gente lê esse texto do Reinaldo, que é uma paulada, né? Vamos lá para a gente poder seguindo aqui e não esquecer nenhuma informação. Vamos lá, meus filhos, para a gente seguir aqui. Fala, pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.